Bom dia, Jesus, aos meus amados irmãos. Mais um momento que Deus nos conforta, mais um momento que Deus vem com seu poder, com sua unção, com seu sobrenatural sobre a minha vida, sobre a tua vida, para que nós possamos expressar a nossa eterna gratidão por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda há de fazer na minha vida, na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, é um momento de nós estarmos falando com o nosso Deus, é um momento de nós estarmos agradecendo, magnificando e exaltando o seu poderoso nome. Essa é a manhã que Deus nos fez, essa é a manhã que Deus cumprirá todo o propósito na minha vida e na sua vida. Portanto, vamos orar ao Senhor, colocar a nossa vida naquele que vive e reina para todo sempre, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Amém? Então, bom dia a todos, que Deus esteja aí operando de uma forma maravilhosíssima e tenhamos aí um coração, agradecido a Deus. Amém? Glória a Deus, o Deus de Israel. Maravilhoso é o Senhor. Amém? Então vamos aqui estar orando. Eu convido você para orar comigo, convido você para nós estarmos falando com o nosso Deus tudo aquilo que Ele tem verdadeiramente para a minha vida, para a tua vida, que venha nesse momento acontecer de bom, para mim e para você, que nós venhamos ver a glória de Deus se manifestar, aleluia, em nós, que nós venhamos no nome santo, aleluia, daquele que verdadeiramente se importa comigo, se importa com você. É por causa disso que nós recebemos dele, nessa manhã, mais um dia, mais um regozijo, mais um despertar. Então vamos agradecer a Deus pela sua imensa, aleluia, operação na nossa vida, que nós venhamos estar agradando, o nosso Deus, falando com Ele, e que Ele venha infinitamente fazer tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Nós estamos aí na programação Tabernáculo do Deus Altíssimo, uma programação da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus de Cascadura, situada aqui na Travessa Souza Andrade, número 123, bairro Cascadura, Rio de Janeiro. Amém? O número, aleluia, daqui é 123, o local e o endereço, que você fala com Deus, o endereço que você coloca a sua vida no altar, clamando a Deus por tudo que você necessita, por tudo que você precisa. Então, que Deus esteja aí fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado. E a reflexão, nós estamos estudando aí a Era dos Mártires. Hoje nós vamos estar utilizando um texto bíblico de 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 16 ao versículo 33. E também a data de hoje, hoje é dia 16/6/2023. Os cultos são sempre às terças-feiras, às sextas-feiras e aos domingos, sempre às 19 horas. Eu tenho deixado aí também 2 links dos meus YouTubes e peço aos amados irmãos que estejam aí assistindo os vídeos, deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também divulgando esse trabalho aí, compartilhando para os amigos, para os irmãos, para aquelas pessoas que não conhecem ainda Jesus, que você esteja aí nos ajudando nesse trabalho de amor ao próximo. Amém? Glórias a Deus. Eu quero então estar orando com você, esteja colocando aí o teu pedido de oração, a tua necessidade, para nós estarmos falando com o nosso Pai, com Deus, e que Ele venha, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprir, todo o propósito na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, Senhor Deus, aleluia, pela tua mão potente, ó Pai, sobre nós te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda irá fazer, e clamamos ao Senhor, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar a desvencilhar, Senhor, de todo pecado, tudo que não procede do Senhor, e que nós venhamos ser lavados, remidos, transformados pelo poder do Teu nome. Então nos ajuda, Senhor, nos fortaleça e faça de nós, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai,
cheios, ó Pai, da tua unção, cheios, Senhor Deus, de experiências contigo, ó Pai. Não deixe, Senhor Deus, que nós venhamos ficar de qualquer maneira, mas que venhamos ser uma bênção nas tuas mãos, que o Senhor venha, Senhor Deus, de um modo assim sobrenatural, nos ajudar, Senhor Deus, nos confortar, fazer, Senhor Deus, com que nós sejamos, ó Pai, homens e mulheres, ó Pai, providos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, do teu Santo Espírito, ó Pai, providos, ó Pai, da tua presença santa. Não nos deixe desvencilhar do Senhor, ó Pai, mas que a cada dia, Senhor Deus, venhamos, ó Pai, estar pedindo perdão ao Senhor, ó Pai, diante, Senhor Deus, do teu santo altar, ó Pai, com as nossas frontes inclinadas, nossos joelhos dobrados, ó Pai, para engrandecer e magnificar ao teu poderoso nome. Cuida, Senhor Deus, da minha família, Senhor Deus, da minha esposa, Senhor Deus, dá a ela, Senhor Deus, o alívio de suas dores, ó Pai. Dá, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo a ela, Senhor Deus, a cura, um milagre que ela tanto precisa, Senhor Deus. Ajuda ela, Pai, aleluia, Senhor Deus, a cada dia, Senhor Deus, está buscando o Senhor, colocando a sua vida no seu santo altar, ó Pai, ministra sobre a vida dela, Pai, com teu carinho, com teu amor, com teu sobrenatural. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, toma o Brendo, ó Pai, cuida dele, Senhor Deus, fortaleça, faça, Senhor Deus, com que todo o carrapicho, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, que estiver na vida dele, ó Pai, que o pente do Espírito Santo, ó Pai, esteja passando, Senhor Deus, sobre a vida dele, Senhor Deus, que ele venha, Senhor Deus, aleluia, se desvencilhar, Senhor Deus, de todo problema, Senhor Deus, tudo que não procede do Senhor, mas que ele venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Também, Senhor Deus, toma o Brian, Senhor Deus, cuida do Brian, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, operando, fazendo, Senhor Deus, com que ele venha também se desvencilhar, Senhor Deus, do pecado, tudo que não procede do Senhor, ó Pai, que ele venha ser lavado, remido, transformado pelo poder do teu sangue. Toma também, eu te peço, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, a vida, Senhor Deus, também, Senhor Deus, do Brenner, Senhor Deus, quando ele sai, Senhor Deus, para ir para a escola todos os dias pela manhã, Senhor Deus, esteja cuidando, livrando o Brenner, Senhor Deus, do homem sanguinário, da mulher perversa, Senhor Deus, de tudo que não procede do Senhor. Esteja guardando, Senhor Deus, o meu filho atrás da cruz de Cristo. Esteja tomando também o meu amado pastor Márcio da Silva, Senhor Deus, esteja cuidando dele, Senhor Deus, fazendo, Senhor Deus, com que ele cresça, Senhor Deus, na tua graça, no teu conhecimento, Senhor Deus, e que ele venha a ter saúde, Senhor Deus, toma sua esposa, aleluia, missionária Núbia, seu filho Vitor, ó Pai, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma o pastor Valmir nas tuas mãos, ó Pai, a sua esposa missionária Cíntia, Senhor Deus, toma Moisés, seu filho, toma também, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, pastor José, Senhor Deus, a missionária Cláudia, Senhor Deus, seus familiares, toma, Senhor Deus, nas suas mãos também, Senhor Deus, nessa manhã, a missionária Lucinéia, cuida dela, Senhor Deus, protege, guarda, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, com que ela venha resplandecer da tua glória, Senhor Deus, dá cura a ela, Senhor Deus. Também toma o Senhor Manuel, seu esposo, ó Pai, faça, Senhor Deus, resplandecer da tua presença santa, Senhor Deus, opera, Senhor Deus, maravilhosamente na vida dele. Toma também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, ó Deus de Israel, missionária Vera Victor, ó Pai, diácono Adair, toma também diácono William, Senhor Deus, cuida dele, cuida, Senhor Deus, da Elaine, Senhor Deus, do Efraim. Cuida, Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu te peço, ó Pai, a diaconisa da Cília, Valentina, Senhor Deus, também, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, de Giovana, Senhor Deus, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma suas netas, ó Pai, nas suas mãos, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toma também, Senhor Deus, aleluia, seus filhos, ó Pai, toma a nora, também o genro, Senhor Deus, esteja, Senhor Deus, tomando a Nicole, Senhor Deus, sua neta nas suas mãos, Pai, ministra, Senhor Deus, com teu poder com a tua unção. Toma também, Senhor Deus, o Luiz, Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, a Leitinha, cuida, Senhor Deus, deles, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Cuida também, eu te peço, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, ó Deus de Israel, da vida, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, ó Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, do Ivan, da Cleonice, seus filhos, ó Pai, cuida, Senhor Deus, eu te peço, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, também, ó meu Deus, eu te peço, ó Deus de Israel, da Marina Salles Andrade, visita ela, Senhor Deus, nessa manhã, visita também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Irene Carvalho, também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Noemi Souza, cuida da sua família também, aleluia, da Karen Ribarro, cuida também, eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, da Ênia, Senhor Deus, visita ela, guarda, protege, nosso amado irmão José Vidal, Senhor Deus, esteja o abençoando, guardando, livrando do mal. Toma, Senhor Deus, eu te peço, Pai Santo, Pai querido, Pai amado, Vanir, Senhor Deus, toma também, Senhor Deus, ó Deus de Israel, Deus amado, Deus querido, Senhor Deus,
a nossa diaconisa Dacília, conforme eu já orei por ela. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, cuida, Senhor Deus, de todos os meus amados irmãos, Senhor Deus, que têm, Senhor Deus, estado conosco, ó Pai, nessas lives, Senhor Deus, todos os dias, ó Pai, cuida, Senhor Deus, proteja. Pai, no nome santo do nosso Senhor Jesus, toma, Senhor Deus, Marquinhos, Senhor Deus, toma também o nosso amado Fernando Lopes, ó Pai, esteja, Senhor Deus, tomando, Senhor Deus, a sua esposa Cátia Barros, também, Senhor Deus, a nossa amada irmã Silva, Senhor Deus, também, Senhor Deus, eu te peço, ó Pai, sobre o pastor Carlos Wesley, da saúde, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, toma a pastora Josete, Senhor Deus, nas tuas mãos, dá, Senhor Deus, Pai, Senhor Deus, aonde nós moramos, cuida, Senhor Deus, faça resplandecer da tua glória. Também, Senhor Deus, nessa manhã oramos por Israel, Senhor Deus, cuida dos nossos amados irmãos e irmãs, Senhor Deus, que estão em Israel, cuida, Senhor Deus, do teu povo, trazendo paz, Senhor Deus, da terra santa, Senhor Deus, fazendo resplandecer da tua glória sobre cada um deles. Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu clamo ao Senhor, ó Pai, aleluia, por todo aquele, Senhor Deus, que tem necessitado, ó Pai, aleluia, de uma casa própria, aquele que tem necessitado, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, de ver os seus sonhos, ó Pai, realizados, Senhor Deus, ministra com teu poder, ministra com a tua unção, com teu sobrenatural e faça, Senhor Deus, com que cada um deles, ó Pai, venha, Senhor Deus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vê, Senhor Deus, as tuas mãos potentes, ó Pai, agindo com poder e glória, Senhor Deus, na vida de cada um deles. Assim, Papai, eu louvo e engrandeço o teu nome, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, daqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, em situação de rua, aqueles que estão nos asilos, manicômios, Pai, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Deus de Israel, cuida também, Senhor Deus, aqueles, ó Pai, que estão, Senhor Deus, em centro de recuperações, ó Pai, nos leitos hospitalares, leitos, ó Pai, em casa, acamados, ó Pai, aqueles que estão nos CTIs, ó Pai, aleluia, nas UTIs, que teu nome, ó Pai, seja exaltado na vida deles, ó Pai, que ele possa, Senhor Deus, que eles possam, ó Pai, receber do vigor do teu Santo Espírito, pois o Senhor levou sobre si as nossas dores e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor Deus, e nessa manhã, Senhor Deus, nós tomamos posse, ó Pai, porque tudo que o Senhor conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E assim, Senhor Deus, nós, aleluia, queremos estar contigo, ó Pai, todos os dias de nossa vida. Então, cura, liberta, Senhor Deus, esteja sempre trazendo, Senhor Deus, um milagre, Pai. Também, Senhor Deus, visita aqueles, Senhor Deus, que te pede socorro, ó Pai, em relação, Senhor Deus, às suas finanças, em relação, Senhor Deus, a levar, Senhor Deus, para a sua casa o pão nosso de cada dia, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Assim, Senhor Deus, eu clamo ao Senhor, ó Pai, para que o vigor do teu Santo Espírito, ó Pai, esteja fazendo, Senhor Deus, com que teus filhos, ó Pai, tenham, Senhor Deus, o soldo necessário, Senhor Deus, para as responsabilidades mensais. Assim, Pai amado, Pai querido, Senhor Deus, também eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor esteja, Senhor Deus, me protegendo, ó Pai, na condução do meu carro, ó Pai, que o Senhor esteja, Senhor Deus, tomando meu carro nas tuas mãos, não deixe acontecer nenhum acidente, incidente, mas que o Senhor esteja, Senhor Deus, levando esse carro, Pai, e trazendo, Senhor Deus, para casa todos os dias, ó Pai. Sim, também eu te peço, Senhor Deus, para todos aqueles, ó Pai, que têm, Senhor Deus, dirigido, ó Pai, que o Senhor venha os proteger, guardar, Senhor Deus, livrar do mal. Assim, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor é o Deus único, ó Pai, que tem cuidado de nós. Amém e amém. Amém? Glórias a Deus. É muito bom, meu amado irmão, minha amada irmã, nós estarmos aqui nessa manhã mais uma vez para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém. Glórias a Deus, que Deus esteja abençoando aí a cada um, em nome de Jesus, amém? Então, o que eu propus aí é nós estarmos abrindo as nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 16, né, ao versículo 33. Eu quero estar aqui pegando, né, esse texto e lendo junto com os meus amados irmãos e amigos, amém? E fala a respeito do sofrimento de Paulo e o amor do Evangelho. Ele diz assim: outra vez digo que ninguém me julgue insensato, ou então recebei-me como um insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. Pois
que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei, porque, sendo-vos insensato de boa mente, tolerais os insensatos, pois sois sofredores. Se alguém vos põe em servidão, se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém vos exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo, também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado e 3 vezes sofri naufrágios. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes em perigos dos rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, com frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Que enfraqueça, que eu também não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz a respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre o rei Aretas, pôs guardas às portas da cidade dos damascenos para me prenderem, e fui descido por um cesto para a janela das muralhas, e assim escapei das suas mãos. Amém? Então que Deus esteja aí operando, maravilhosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quantas situações, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, têm passado, aqueles que se propõem a servir a Deus, aqueles que se propõem buscar ao Senhor, colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: Deus, eu necessito do Senhor, eu necessito das tuas mãos potentes, porque só o Senhor pode fazer com que eu venha ultrapassar todas as adversidades que estão propostas à minha vida. E nós sabemos que as adversidades que nós temos que transpor, elas são muitas adversidades. E a cada dia, nós temos que ultrapassar os obstáculos que estão propostos. Muitos têm usado aquele ditado que diz que nós temos que matar um leão por dia. Então, nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar, firmar a nossa fé no Senhor, falar: Senhor, sem o Senhor nada podemos fazer. João 15. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai o agricultor. Todo ramo que está em mim, ele dá muito fruto, mas aquele que não está em mim, nada pode fazer. Antes, ele é cortado
e lançado ao fogo, em um fogo inextinguível. Então, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, venhamos colocar a nossa vida no altar do Senhor. A gente olha para a vida do apóstolo Paulo, essas quarentenas que ele tomou, 5 quarentenas, menos uma, né? E a gente vê aí que essas quarentenas, ele continuava apanhando, ele continuava sendo açoitado, né, com vara, mas mesmo assim ele não desistiu de pregar a palavra do Senhor, mesmo assim ele não desistiu de colocar a sua vida no altar. E eu e você, nós devemos colocar a nossa vida no altar todos os dias, nós devemos colocar a nossa vida no altar a cada momento, a cada segundo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, venhamos colocar a nossa vida no altar, venhamos falar com o nosso Deus, para que Ele venha fazer infinitamente mais na minha vida e na sua vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aí lido, né, o livro dos mártires, né, de John Foxe, e eu quero continuar aqui dando sequência, né, a esse trabalho que nós temos feito a respeito do livro dos mártires. Eu quero compartilhar com os irmãos esse livro e nós vamos estar trabalhando esse livro, e é o sofrimento da igreja primitiva. É o sofrimento daqueles que decidiram protestar contra as situações irregulares que estavam acontecendo, contra a fé, contra a adoração, né? Porque a palavra do Senhor diz em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, que há um só Deus, Ele é mediador entre Deus e os homens, um só, Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com meus amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero confirmar aqui, de vez em quando dá um branco aqui na cabeça, e a gente fala o versículo que realmente não é. Eu quero ver se é 1 Timóteo ou 2 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo... Isso mesmo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Amém? Então, aí que diz que há um só Deus, um só Senhor, né? Um só mediador entre Deus e os homens. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, colocar a nossa vida no altar daquele que vive e reina para todo sempre. Amém? Então, dando continuidade aqui, a esse nosso trabalho, eu quero aqui estar compartilhando com os meus amados irmãos mais um trecho desse livro que nós vamos estar trabalhando nele, a respeito de nós estarmos trazendo as coisas que aconteceram no passado e reforçando a nossa fé, olhando que pessoas sofreram muito por amor desse Deus que nós servimos, amém? Porém, dentro de 2 ou 3 dias foi levado ao tribunal, onde voltou a pedir seus bens. Aqui está falando de um homem que perdeu todos os seus bens, confiscado pela Inquisição, e ele está lutando já há meses para receber seus bens de volta, mas ele foi trancafiado, né? Ele foi aprisionado por insistir em seus bens, amém? Então, porém, dentro de 2 ou 3 dias foi levado ao tribunal, onde voltou a pedir seus bens. Por tratar-se de algo que não aparentava algo de grave, convidaram a recitar a Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulheres. A oração foi escrita palavra por palavra, conforme ele pronunciara
sem mais tocar no assunto de seus bens, pois já era desnecessário, mandaram-no de volta ao cárcere. Iniciaram contra ele um processo, a fim de considerá-lo herege, por não haver recitado a Ave Maria da forma romana e terminado de maneira muito suspeita, uma vez que deveria ter acrescentado ao final Santa Maria, Mater Dei, orar pro nobis peccatoribus. Por isso, omitir este final dera evidências suficientes, disseram eles, que não admitir a mediação dos santos. Suscitaram então um processo para detê-lo no cárcere por mais tempo. Seu caso, assim disfarçado, foi levado ao tribunal e aí pronunciou-se a sua sentença. Deveria perder todos os bens que havia reclamado, apesar de não serem seus, e, além disso, sofreria 1 ano no cárcere. Mark Brungers, inglês e patrono de um navio inglês chamado Minion, foi queimado em uma cidade de Portugal. William Hawker, jovem de 16 anos inglês, foi apedrejado até a morte por alguns jovens da cidade de Sevilha pela mesma causa. Situações terribilíssimas acontecia na época da Inquisição papista para amedrontar aqueles que protestavam contra a fé católica e queria adorar somente a Deus. Amém? Então, algumas atrocidades particulares da Inquisição, reveladas por um acontecimento singular. Quando no começo do presente século, a coroa da Espanha foi disputada por 2 príncipes, a França pôs-se ao lado de um dos adversários e a Inglaterra a outro. O Duque de Berwick, filho natural de Jacobo II, que abdicara a coroa da Inglaterra, mudou as forças espanholas e francesas e derrotou os ingleses na célebre batalha de Almansa. O exército foi, então, dividido em 2 partes, uma de espanhóis e franceses, que, comandada pelo Duque Berwick, dirigiu-se até a Catalunha, e o segundo corpo, só de tropas francesas, comandado pelo Duque de Orleans, lançou-se à conquista de Aragão. Quando as tropas encerraram-se da cidade de Zaragoza, os magistrados ofereceram as chaves ao Duque de Orleans. Este, porém, taxou-os altivamente de rebeldes e recusou aceitar as chaves, pois tinha ordem de entrar na cidade por uma brecha. Assim fez uma fenda na muralha com seu canhão e entrou por ela com todo o seu exército. Quando estabeleceu a ordem na cidade, foi-se para submeter as outras populações e deixou ali uma forte guarnição, tanto para atemorizá-la como para defendê-la, sob o comando de seu temente general, M. de Legal. Este cavaleiro, mesmo criado como católico, era totalmente livre de superstições, reunia grandes talentos e coragem, e era um oficial capaz, além de completo cavaleiro. O duque, antes de partir, ordenara a imposição de pesados impostos à cidade da seguinte forma: que os magistrados e príncipes, ou melhor dizendo, que os magistrados e principais
habitantes pagassem 1.000 coroas por mês para a mesa do duque, que cada casa pagasse uma pistola, o que daria a soma de 18 pistolas mensais. 18.000 pistolas mensais, amém? E 3. Cada convento ou monastério pagasse uma contribuição proporcional às suas riquezas e rendas. 4. Essas duas últimas contribuições seriam apropriadas à manutenção do exército. O dinheiro imposto aos magistrados, aos principais habitantes e a cada casa foi pago no ato. Porém, os arrecadadores, ao apresentar-se aos diretores do convento e monastérios, encontraram clérigos totalmente indispostos a dar a sua contribuição. Eis as combinações impostas ao clero. O colégio dos jesuítas deveriam pagar 2.000 pistolas, os carmelitas 1.000, os agostinianos 1.000 e os dominicanos 1.000. M. de Legal enviou aos jesuítas uma ordem para que pagassem imediatamente. O superior dos jesuítas respondeu que a petição de pagamento do clero ao exército contrariava todas as isenções eclesiásticas e que não conhecia algum argumento que autorizasse tal coisa. M. de Legal enviou, então, uma companhia de dragões que acampou no colégio com a sarcástica mensagem para convencê-lo da necessidade do pagamento. Enviou ao seu colégio 4 argumentos poderosos tirados dos sistemas da tática militar. Assim, espero não ser preciso outra admoestação adicionou para dirigir sua conduta. Esses procedimentos deixaram perplexos os jesuítas, que enviaram um mensageiro à corte, ao confessor do rei, que era de sua ordem. Porém, os dragões foram mais apressados em saquear e destruir que o mensageiro em sua viagem, de modo que os jesuítas, ao contemplarem que tudo era destruído e arruinado, acharam melhor acertar a questão de forma amistosa e pagar o que lhes foram impostos. Antes do regresso do seu mensageiro, os agostinianos e carmelitas, advertidos do sucedido aos jesuítas, foram prudentes e pagaram. Dessa maneira, escaparam ao estudo dos argumentos militares e aos ensinamentos de tática por parte dos dragões. Contudo, os dominicanos, que eram todos familiares da Inquisição ou agentes dependentes dela, imaginaram que aquelas mesmas circunstâncias serviam para protegê-los. Enganavam-se, porém, pois M. de Legal não temia nem respeitava a Inquisição. O diretor dos dominicanos enviou-lhe uma mensagem a fim de conscientizá-lo que sua ordem era pobre e que não tinha dinheiro algum para as contribuições. Diziam assim: toda a riqueza dos dominicanos consiste nas imagens de prata e de apóstolos e santos de tamanho natural que estão na igreja, e seria sacrilégio entregá-las. Esta insinuação objetivava espantar o comandante francês, que pensavam os inquisidores não
ousaria ser tão profano a ponto de desejar a posse dos preciosos ídolos. Todavia, ele enviou uma mensagem de que as imagens de prata seriam um admirável substituto do dinheiro e mais úteis em sua posse que dos dominicanos, e concluiu: porque enquanto vocês as conservarem assim em nichos, estarão inúteis e imóveis, sem proveito algum para a humanidade, ou sequer a vocês. Mas em minhas mãos serão úteis. Eu as colocarei em movimento, pois tenciono fazer com que a viagem como os apóstolos e sejam um benefício em lugares variados e circulem para o serviço universal da humanidade. Os inquisidores ficaram atônitos diante deste tratamento que jamais esperavam receber, mesmo de cabeças coroadas. Por isso, decidiram entregar as imagens em procissão solene, para suscitar ao povo uma rebelião. Assim, os frades receberam ordens de dirigir-se à casa de Legal para, com os apóstolos e santos de prata, com voz de lamento, círios acessos nas mãos, e clamavam amargamente por todo o caminho: heresia, heresia. M. de Legal, ao inteirar-se dessa atuação, ordenou que 4 campanhas de granadeiros se alistassem na rua que levasse à sua casa, e que cada granadeiro tivesse seu mosquete carregado numa das mãos e um ciro aceso na outra, de modo que as tropas pudessem repelir a força com a força, ou fazer honras à farsa. Os frades fizeram tudo o que puderam para suscitar um tumulto, porém o povo temia demais as tropas armadas para fazê-lo. Por isso, as imagens de prata foram entregues a M. de Legal, que as enviou à Casa da Moeda para que fossem fundidas imediatamente. Ao fracassarem na tentativa de começar uma rebelião, os inquisidores decidiram excomungar M. de Legal caso não libertasse de seu encarceramento na Casa da Moeda os preciosos santos de prata, antes que fossem fundidos ou mutilados. O comandante francês recusou em absoluto liberar as imagens e recebeu Deixa eu ver onde que eu estava aqui. O secretário executou fielmente, né? Voltarei aqui um pouquinho. Ao fracassarem na tentativa de começar uma rebelião, os inquisidores decidiram excomungar M. de Legal caso não libertasse de seu encarceramento na Casa da Moeda os preciosos santos de prata, antes que fossem fundidos ou mutilados. O comandante francês recusou em absoluto liberar as imagens e respondeu que iam desde logo viajar e fazer o bem. Perante isso, os inquisidores redigiram um documento de excomungação e ordenaram ao secretário que fosse lê-lo a M. de Legal. O secretário executou fielmente o seu ofício ao ler a excomunhão
de maneira clara e compreensível, o comandante francês executou com grande paciência e cortesmente disse-lhe que daria sua resposta no dia seguinte. Quando o secretário do Santo Ofício partiu, M. Legal mandou o seu secretário preparar um documento de excomunhão exatamente igual ao enviado pela Inquisição, porém que constasse em lugar de seu nome dos inquisidores. Na manhã seguinte, ordenou que 4 regimentos se armassem para acompanhar o secretário e fazer conforme ele ordenasse. O secretário foi à Inquisição e insistiu para ser ouvido, o que conseguiu depois de muitas discussões. Assim que entrou, leu em voz audível a excomunhão enviada por M. de Legal contra os inquisidores. Estes estavam todos presentes e ouviram atônitos, pois nunca encontraram alguém que ousasse atuar de forma tão atrevida. Bradaram contra M. de Legal como herege e disseram: isto é um insulto dos mais ousados contra a fé católica. Porém, para maior surpresa, o secretário francês disse-lhes que teria de sair de sua atual morada, pois o comandante acompanharia suas tropas à sede da Inquisição para ser o local mais cômodo de toda a cidade. Amém? Até aqui, amanhã nós daremos sequência, se assim Deus permitir, né? Então, nós daremos sequência a todo esse trabalho que nós temos feito a respeito desse livro de John Fox, que fala sobre a historicidade da igreja. Amém? A paz do Senhor Jesus, a minha diaconisa Dacília, que Deus esteja te abençoando, operando aí maravilhosamente na sua vida, na vida de todos os seus, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que seja um tempo assim aprazível na vida da senhora, um tempo assim de bênção na vida de todos os seus, que possamos ver a glória de Deus agindo com poder na minha vida, na sua vida, na nossa vida, que venhamos ver o Espírito Santo nos impulsionar em direção àquele que vive e reina para todos sempre. Amém? Então que tenha todos aí um dia maravilhoso, que possamos aí glorificar e magnificar o nome do nosso Deus. Amém? Então por aqui fico, e hoje, né, nós temos aí o culto, né, de cura, ou melhor dizendo, o culto de libertação, né? Cura e libertação. Então nós estaremos mais tarde, às 19 horas, nós estaremos juntos novamente, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós estaremos louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Amém? Então Deus te abençoe, Deus te proteja, Deus te guarde. E até mais tarde, se Deus quiser. Eu quero orar por você, Pai Santo, Pai querido, Pai amado. Toma, Senhor Deus, meu irmão, minha irmã, todos aqueles que têm estado conosco nessa manhã, que Deus Espírito Santo esteja fazendo infinitamente mais do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, que o Senhor venha guardar, venha livrar, Senhor Deus, que o Senhor venha nos dar, Senhor Deus, um dia maravilhoso na Tua presença. Esteja fazendo infinitamente mais. Assim, Senhor Deus, eu oro, assim eu clamo, assim, Senhor Deus, eu abençoo o Teu povo, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos os amados irmãos, irmãs, com todo aquele que tem sentido sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Que Deus esteja abençoando a todos, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, Deus esteja fazendo infinitamente mais sobre a sua vida, sobre a vida de todos os seus. Assim eu oro e clamo a Deus. Um abraço do pastor Carlos, que Deus esteja abençoando a todos em nome de Jesus. Fica na paz.